Jornal da CBN recebe agora prefeito da cidade de São Paulo, prefeito Ricardo Nunes, cidade que vem enfrentando aí enormes dificuldades, como estamos relatando há cerca de 3 dias. Prefeito, muito obrigado pela gentileza do senhor nos atender mais uma vez aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton, bom dia, Cássia, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom dia, prefeito. Prefeito, ontem eu até me surpreendi no final de uma entrevista com o secretário. O senhor que disse que até a sua casa lá estava sem energia elétrica. Já voltou a energia na sua casa? Voltou, no quarteirão da minha casa voltou, mas ao redor tudo ali ainda continua sem energia. Com 580 mil ainda estão sem energia, né? 580 mil domicílios. Imagine se tiver 4 pessoas em cada domicílio, 2 milhões de pessoas ainda sem energia. E como é que o senhor está avaliando nesse momento o diálogo com a Enel para tentar resolver isso? Até porque também havia uma reclamação sua, inclusive, de que alguns pontos a prefeitura não conseguia atuar porque os agentes da Enel não chegavam, não colaboravam. Nós conversamos com o porta-voz da Enel aqui no Jornal da CBN e ele disse que ficou surpreso, porque Enel e prefeitura estão lado a lado na sala de crise. O que ainda dificulta esse diálogo? Olha, Milton, o que dificulta é a falta de equipes, a falta de profissionais. Nesse momento, nós estamos aqui agora ao vivo na CBN, 8 horas e 35 minutos, nós temos 48 árvores que já estão há mais de 70 horas aguardando a Enel vir para desligar a energia e a árvore ser removida. Lembrando, né, Milton, a gente tem falado muito, mas para não ser repetitivo, mas é bom lembrar que a árvore, quando ela está encostada na rede elétrica, a Enel precisa vir desligar a rede para a prefeitura poder fazer o seu trabalho, senão corre o risco de energizar ali algum funcionário. Então, nesse momento, ainda 48 árvores aguardando a boa vontade da Enel, porque eles dizem que tem 1.500 equipes, eu tenho falado isso com muita tranquilidade de que não é verdade, não procede. Se tivesse 1.500 equipes, já teria restabelecido o serviço, já teria removido essas árvores. Então, a gente tem uma dificuldade com a Enel, com a falta da verdade, com a falta de compromisso com a população e as pessoas sofrendo. Então, a gente conversa. Ontem eu conversei com o presidente da Enel várias vezes. A grande questão é essa, que eles falam coisas que não são reais, que não são verdadeiras, e a população sofrendo. Prefeito, vou aproveitar a oportunidade de conversar com o senhor para introduzir na nossa conversa também a Marcela Lorenzetto, que é âncora do CBN São Paulo e está conosco aqui nos estúdios, vai participar dessa conversa. Marcela. Prefeito, bom dia. Claro que há uma responsabilidade com relação da Enel por essa questão envolvendo as árvores, a desenergização das redes para que seja feito o trabalho da prefeitura. Mas eu queria lembrar que a prefeitura iniciou neste ano, no segundo semestre, o primeiro inventário de arborização municipal, um plano para mapear, categorizar todas as árvores da cidade. São mais de 650 mil árvores nas vias públicas da capital. Queria entender como está esse inventário e se, de certa forma, isso ajuda no projeto de prevenção a situações como essa que a gente está vivendo hoje. Marcela, bom dia. Ajuda muito, né? Nós temos o maior serviço do ponto de vista tecnológico. Os veículos vão passando, vão fazendo ali todo um diagnóstico das árvores, da sua questão fitossanitária, inclinação, qual que é a espécie. Já concluiu aquela região da Vila Mariana, agora está fazendo a questão da Vila Nova Conceição. Teremos na cidade inteira esse inventário arbóreo. O último inventário arbóreo nos traz os dados de que São Paulo tem 650 mil árvores só nas vias públicas, sem contar as áreas de parque, as áreas de reserva, 650 mil árvores. É uma cidade bastante arborizada e com alguns problemas em algumas regiões que falta um plantio. Tanto é que esse ano nós já plantamos mais de 120 mil árvores. Ajuda. Agora, Marcela, o que é muito importante, e a CBN sempre com esse jornalismo muito sério, é de passar para a população. Antes de ontem foram ventos de mais de 90 km por hora. 90 km por hora, como diz a escala de Belfort, eu estou falando de ciência, eu estou falando de física, 90 km por hora ela arranca uma árvore do chão, mesmo estando com a questão fitossanitária perfeita, sadia. Então, a questão dessa velocidade de vento pode ser a árvore que for, estar podada, não estar podada, estar sadia, ela vai ser arrancada pela força do vento. Agora, o que a gente precisa ter? É uma resposta rápida. As mudanças climáticas estão cada vez mais fazendo chuvas fortes, muita água em pouco tempo,
ventos extremos, e a prefeitura tem 160, nós montamos 162 equipes de manejo arbóreo. Cada equipe dessa, Marcela, tem 10 funcionários, engenheiro agrônomo, os especialistas da motosserra, 3 motosserras. Cada equipe dessa são 3 veículos, 2 caminhões, o veículo para transportar os funcionários. Ou seja, nós nos preparamos para poder atuar. Tanto é que tudo que aconteceu, a cidade retornou de uma certa forma até rápido pelo problema causado. O problema é a nossa companhia de energia Enel, que tem a concessão federal, que não tem gente para atuar. Eu queria voltar a repetir. Nesse momento, ainda temos 48 árvores que a gente não consegue remover porque a Enel não manda equipe para fazer o desligamento de energia. E nós temos, neste momento, por parte da Prefeitura, algum tipo de gestão para que haja uma intervenção nessa concessão da Enel, já que nós continuamos com essa situação crítica, ainda muitas horas depois do vendaval, prefeito? Sim, o que a Prefeitura de São Paulo já fez, né? Muitas pessoas, às vezes, têm até cobrado a Prefeitura pelos problemas. Obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, poder explicar. A concessão de energia, ela é feita pelo governo federal. A concessão, regulação, fiscalização. Como essa empresa está sendo de um atendimento muito ruim na cidade, obviamente nós temos que pedir ao governo federal que tire essa empresa daqui e traga uma outra empresa boa, como aconteceu em Goiás. Goiás fez a mesma coisa. Nós já entramos com 3 ações judiciais aqui na Justiça de São Paulo, uma ação judicial no governo federal, na Justiça Federal, porque estavam antecipando a renovação da Enel. O contrato com a Enel vence em 2028. Inacreditavelmente, o ministro de Minas e Energia estava querendo antecipar a renovação de um contrato que vai vencer em 28. E aí nós conseguimos, na Justiça, uma liminar impedindo o prosseguimento dessa situação. Fiz reclamações e representação no Tribunal de Contas da União, na Agência Nacional de Energia Elétrica. O que nós estamos fazendo é levando para quem tem a responsabilidade, que é o governo federal, as demandas da população de São Paulo, demonstrando a insatisfação com essa empresa. E o que a gente gostaria é que o governo federal fizesse a intervenção na Enel, começasse o processo de caducidade e iniciasse um processo de contratar, de fazer a concessão com uma empresa que tem a capacidade de atender as demandas de São Paulo. Então, o que nós estamos fazendo é de uma certa forma, pressão por uma empresa que, infelizmente, não tem tido condições de atender as demandas da cidade, tem feito milhões de pessoas sofrerem. Foi em 2023, 2024, 2025, e, infelizmente, Marcelo, a gente sabe que cada vez que tiver um vento, uma chuva, nós vamos passar por isso, porque a empresa ela não se preparou, ela não tem gente, ela mente, ela fala que tem 1.500 equipes, não tem. Então, a gente precisa deixar claro que essa empresa não tem como mais continuar em São Paulo. O senhor tem insistido nessa informação de que a Enel não tem o número de equipes que informa ter. Número aí básico tem sido tratado, 1.500 equipes para fazer atendimento na cidade de São Paulo. Com que base o senhor traz essa informação e que informação é essa que o senhor tem que mostra que o número é menor do que esse? Vamos lá. Nós solicitamos da Enel para que ela fornecesse a lista com as placas dos veículos. Nós temos na cidade de São Paulo, Milton, o Smart Sampa, que muita gente até pensa que o Smart Sampa é só as câmeras para reconhecimento facial, para prender bandidos, que inclusive até esse momento foram 2.480 foragidos da justiça identificados pelo Smart Sampa e presos. O Smart Sampa vai mais do que isso. A gente tem lá uma tecnologia de 4.000 câmeras que fazem leituras de placa. Se eu pegar a placa do seu carro e colocar no Smart Sampa, vai dar para mim aonde ele passou, se ele passou em São Paulo ou não. Nós pegamos os dados das placas dos veículos que a Enel diz que tem, colocamos no Smart Sampa e essas placas não aparecem circulando em nenhum local da cidade de São Paulo. Então, é óbvio que seria impossível você ter 1.500 veículos circulando em São Paulo e não ser identificados pelo sistema de Smart Sampa. Então, a tecnologia... Me desculpe, a tecnologia hoje nos permite ter uma fiscalização mais assertiva sobre aquilo que as companhias dizem que é verdadeiro ou que a gente possa demonstrar, como eu estou falando aqui, né, estou aqui ao vivo na CBN falando para vocês que não é verdade, que a Enel não tem 1.500 equipes atuando aqui na cidade de São Paulo por conta do nosso acompanhamento através do Smart Sampa. E também, né, Milton, eu estou na rua direto, a gente virou a noite mais uma vez, eu, o secretário Fabrício Cobra, os subprefeitos, a gente, olha só, 48 árvores, 72 horas
esperando um veículo da Enel, uma equipe da Enel. Se tivesse 1.500 equipes, já teria ido lá e desligado O a senhor tem esse energia. levantamento do dia de ontem, por exemplo, que foi o dia de ação de emergência, quando aparentemente haveria maior número de carros pelas ruas, carros da Enel? O senhor tem esse levantamento? De quantos veículos circularam? Exato. Desculpe. Tenho. Ontem nós não tivemos nem 40 veículos circulando na cidade de São Paulo. Quer dizer, está muito aquém de você dizer. Eu acabei de falar para a Marcela aqui, olha, como é bom a gente poder ter muita transparência e seriedade para falar com os ouvintes da CBN. Eu falei aqui para a Marcela que eu tenho 162 equipes. Cada equipe dessa são 3 veículos. São 10 colaboradores, o engenheiro agrônomo, pessoal que manipula aquelas motosserras, enfim. Cada equipe, então são 10, são 1.620. Se a Enel tem 1.500 equipes, você imagina milhares de funcionários teriam, milhares de carros teriam para poder atender a população. E nós estamos agora com 580 mil domicílios imóveis ainda sem energia depois de 3 dias. Quer dizer, não tem como nem acreditar numa coisa dessa, porque é muito fora do contexto do que precisa na cidade e do que eles estão fornecendo. A Sabina, da Globo, mostrou, inclusive, com imagens de helicóptero, pátios da Enel com os carros parados. Então, aqui não é questão de brigar, é questão só do seguinte, de defender o interesse da cidade. Se a empresa falar que tem 1.500 equipes e tem, ok. Mas se ela falar que tem 1.500 equipes, a gente não vê essas equipes, elas não aparecem. É óbvio que eu e vocês, como jornalistas, temos a obrigação de levar isso para a população. Mas, prefeito, diante do que o senhor chama de mentira da Enel, o que a prefeitura pode fazer? Acionar órgãos de defesa do consumidor, acionar as concessionárias que são responsáveis por fiscalização, ou melhor, os órgãos responsáveis pela fiscalização do governo do estado, do governo federal? Perfeitamente. Nós fizemos isso através da nossa Procuradoria-Geral do município, nós notificamos a própria Enel oficialmente, nós notificamos a Agência Nacional de Energia Elétrica oficialmente, para que esses órgãos façam a verificação e a constatação daquilo que nós estamos aqui afirmando a vocês. Eu estou afirmando a vocês que não existe 1.500 equipes da Enel atuando na cidade de São Paulo. Estou afirmando, apesar de que a Enel tem feito notas para vocês, apesar de que representantes da Enel têm dado entrevistas a vocês falando isso. Então, é muito simples, né? Vocês podem solicitar a Enel a placa dos 1.500 veículos. Eu me disponho a ir com vocês até o Smart Sampa, a gente coloca as placas no sistema e vocês vão verificar que esses veículos não estão circulando aqui. É isso. O que a gente quer? Queremos confusão com a Enel, a gente só queria que a empresa colocasse as equipes para atender a população e as pessoas não ficassem sofrendo tanto. O sofrimento é gigantesco e não é de agora. Foi 2023, 2024, 2025 e, como eu já falei aqui, vai continuar, porque eles não têm investimento para atender a população. E aí a gente fica nessa situação reféns, porque depende do governo federal, a prefeitura de mãos atadas, não pode tirar a empresa, não pode multar, não pode fiscalizar. O que eu tenho aqui, graças a Deus, é os microfones agora da CBN para poder falar para as pessoas o que está acontecendo. E o governo federal não faz absolutamente nada. Numa situação dessa, em qualquer lugar sério do mundo, já teria se iniciado um processo de caducidade, já teria sido feita uma intervenção. Não vai deixar uma empresa fazer uma situação de caos na cidade e nenhuma atitude ser tomada. Aliás, só para relatar, não é só São Paulo, não. São 24 municípios que a Enel atende aqui no estado de São Paulo. São Paulo e mais 23 municípios. Prefeito Ricardo Nunes, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender no Jornal da CBN, pelas suas informações. Um bom dia. Bom dia para vocês, grande abraço. Prefeito Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo, conversou com você agora que são 8h47.